Olha, tem muito assunto nesta segunda-feira. Dá para projetar um Palmeiras mais confortável pro restante da temporada? Ganhou o Paulista, tem elenco, líder do Campeonato Brasileiro junto com o São Paulo, mas com o peso nas costas de não ter mais aquela cobrança de cadê os títulos, ô Gabriel? É um Palmeiras muito mais aliviado, né? É verdade que se perdesse pro Novo Horizontino a pressão em cima do Abel seria gigantesca. Mas, cara, eu brinquei com o Zinho aqui. É verdade, o Palmeiras ele é vítima do próprio sucesso. Você brincou com o Zinho? Eu brinquei um pouquinho com o Zinho. Cacofonia. E aí, cara... Brincou com o Zinho, ok. Brinquei. E o que acontece? O Palmeiras é refém dos seus títulos, porque você levanta muito a régua e depois você não pode ter fracasso, você não pode perder, você não pode ter uma temporada que você investe mais de 400 milhões e não ganha um título, entendeu? Então isso acaba fazendo com que o Abel colocasse, sem querer, né? Tendo o seu sucesso, um alvo atrás das suas costas. Tinha que vencer de qualquer jeito, agora vai mais leve. Leila falou que ele é o maior da história pra ela. Não, ele é o maior da história pra qualquer torcedor palmeirense em questão de... esportivamente, eu acho que de identificação, alguns vão falar assim, acho que eu não me identifico tanto com o Abel, por isso e aquilo, tem aqueles que gostam mais do Felipão, mas ele é o treinador com mais títulos, né, são 11 títulos na história dele com o Palmeiras, e eu super concordo com você também, acho que o Palmeiras ele é refém de fato do próprio sucesso, e ontem mesmo, durante a comemoração, a Leila deu uma entrevista pra Casa TV, e ela dá uma brincada com ele, né, eu falei que eu quero um título por temporada, e ele tá me devendo o título do ano passado, então ele ganhou o Paulista em 2026, mas ele tem que ganhar mais um. Então o Palmeiras fica sempre nessa coisa do o Paulista não é o suficiente. Ontem eu vi alguns torcedores até brincando e falando, mas o Palmeiras tá tratando o Campeonato Paulista como se fosse uma Copa do Mundo e tudo mais. Eu acho que assim, tem que comemorar, é um título importante, todo mundo aqui tem seu time do coração e se o seu time vencesse, iria comemorar, mas de fato parece pouco pro Palmeiras, né? Um time que no ano passado gastou 700 milhões praticamente em contratações. Esse ano trouxe o Marlon Freitas e trouxe o John Arias, que era um desejo super antigo do clube. A expectativa é que pelo menos, de novo, brigue pelos títulos e faça melhor do que fez na temporada passada. Chegou de fato às finais? Chegou. Brigou pelo título do Campeonato Brasileiro? Sim, mas o Palmeiras não desempenhava bem em campo. E esse ano tem um time mais preparado para fazer isso. Acho que o Maurício sentiu muito a presença do John Arias, porque é absurda a evolução dele em 2 meses. Não parece o mesmo Maurício do final da temporada passada. O Alan melhorou muito também nessa temporada. O Felipe Anderson ontem entrou, acho que ele não prejudicou o time, ele foi bem também. E o Carlos Miguel, que sempre quer promover a resenha, mas que ele tem evoluído, né? É bem diferente daquele Carlos Miguel dos 3 primeiros jogos, que levou ali 6 gols. Então eu acho que a gente tem que levar... Só, né? Levar isso em consideração, né? Que o time do Palmeiras tá numa evolução. É um time que tem muito ainda a entregar nessa temporada, que tá só no começo, vai ter pausa pra Copa, então tem muita coisa pra acontecer ainda. Escalou o John Arias, mas assim, digamos que na pressão também, podemos Quando dizer. Você começa a falar, eu tenho um delay. Eu fico assim, será que ele tá imitando alguém ou é o Gabriel que tá falando? Não, agora é o Gabriel. Boa, não. Porque assim, no primeiro jogo em Barueri, o Alan foi muito mal. Foi mal. Muito mal, assim. E o Novo Horizontino marcou de um jeito que matou também Ele não jogou. o Andreas Pereira. Verdade. Essa saída de bola do Palmeiras marca muito bem, cara. Marcou muito bem, tanto que o Palmeiras teve que fazer o famoso, não é o cucabol, né? Aquele lançamento atrás. Fatiada. E acabou saindo gol, inclusive no lançamento do Marlon Freitas, com o Sousa dividindo. Mas de fato, assim, ele que sempre coloca o John Arias como o jogador da Presidente. Ontem... Teve que abrir mão. E você vê como são as coisas de técnico, né? Tem técnico que mexe em semifinal. O Hernan Crespo mexeu, tirou o Danielzinho, colocou o Luan, ó. Pra quem tá no YouTube, ó. Demitido, hein? A gente vai falar sobre isso já. Eu vi Entendeu? também Os caras não curtiram. algumas pessoas falando que ele tirou o Alan, na verdade, por conta do gramado, né? Falou assim, tá chovendo muito, vai prejudicar o estilo de jogo do Alan. Eu não acho que foi isso, eu acho que foi justamente porque ele foi mal. O Palmeiras tinha uma vantagem no placar e ele tinha essa possibilidade de arriscar. Talvez se o Palmeiras tivesse perdido o jogo ou só empatasse, ele fosse com a mesma escalação do jogo da semana passada. Mas pra mim é mais mérito do John Arias de falar assim, tem um cara que não foi bem, é minha oportunidade. Mas Sérgio... acho que de fato matou o Maurício ontem, por exemplo, né? O Maurício não fez a mesma partida do jogo de ida, por exemplo. O Sérgio Vicentim manda aqui. Continuamos ainda com esse pensamento. Se ganha, não fez mais que obrigação. Se perde, é o pior. Cara, pra quem tem esse orçamento, pra quem é Corinthians, pra quem é Palmeiras, pra quem é São Paulo, desculpa, é obrigação mesmo. Quanto mais responsa você tem, mais você vai ser cobrado. A gente falou sobre isso. Não é desrespeito ao Novo Horizontino quando na terça passada a gente falou que o Palmeiras tinha obrigação de ganhar.
Novo Horizontino fez uma baita campanha. A obrigação do Corinthians era ganhar. Não fez obrigação. Foi uma vergonha, de certa forma, você perder para o Novo Horizontino. Não por quem foi o Novo Horizontino no Paulista, que foi um timaço, mas pelo poderio, pelo investimento, pelos jogadores que são pagos 10, 20 vezes a mais do que o outro time. Pô, São Paulo e Palmeiras, quando tiveram a sua semi, aí é outra parada. Aí é clássico, enfim. Mas é óbvio que era obrigação do Palmeiras ganhar ontem. Claro que era. Mas isso não diminui, de certa forma, o título. Tá lá, 27º Paulista. Na amostra histórica daqui a 50 anos, ninguém vai ficar destrinchando. Pô, mas o 26º foi contra quem? O Corinthians ganhou há pouco contra a Ponte Preta, vocês lembram? Sim. Pô, teve Água Santa. Cara, campeão paulista, pronto. Então é assim, era obrigação mesmo. Isso não tira o mérito de jeito nenhum do Palmeiras e também não tira o merecimento do Novo Horizontino de chegar à final, que eu achei muito legal. Os aplausos, a forma como os torcedores, taça, né? E os jogadores viram esse vice-campeonato, porque é inédito, realmente. E tem muita gente boa aí que vai sair do Novo Horizontino para clubes de maior expressão no cenário nacional, viu? Só de cabeça. Indo pro Corinthians. O Mas Corinthians aí até o Galo deu uma sondou. atravessada, não Fluminense. É? Douglas, hein? Agora? Quem? O atacante Douglas do Vasco, né? Da base do Vasco, né? O atacante do Novo Horizontino? Do Novo Horizontino. Douglas ou Rômulo? O Rômulo. Rômulo Robson. É só Robson. O 16. Paiva. Vinícius Paiva. Vinícius Paiva. Confundi. O Bianchi, que é um volante que joga aberto pelo lado. O Oyama é um cara que chegou a bater e voltar na Série A, nunca se estabeleceu. Mas o Léo Naldi é bom jogador e ainda é novo. Jogou na terra do Everton, na Ponte. E sempre foi destaque, rodou bastante, pertence ao Vitória. Então deve voltar pro Vitória para jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Os dois zagueiros são tops, tá? Tanto Tops? o Patrick quanto Defina tops. tops. É o de Bons. academia? Não. Não, esse é outro. Top... Não é o cartão do metrô Top também. FM? Não. Não. Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Isso. Boa. Top. Bons zagueiros. Ok. E o Mike, lateral, pertence ao Grêmio. Lateral Bom esquerdo. também. Também Bom me lateral, chamou a hein? atenção, cara. Esse Mike chamou eu gostei. atenção. Ele fez o gol da escassa classificação aí. contra o Corinthians, né? Fez, Fez. pisando Quantos na jogariam área. no seu peixão? Nossa. No seu peixão como setorista? Dá Meu pra gente Deus. fazer um 11 contra 11 contra o Santos, que vai dar meio parelho, tá? Alô, Será? Marcelo Teixeira. Brasão e Jodi Brasão. Olha, Não, Brasão. Brasão. já diria Leandro Quesada. Mike e Igor Vinícius. Ontem Olha. o Jordi também tentou fornecer uma gracinha, né? É o Mike, hein? O Jordi falhou nos É, dois na verdade, jogos, mas fez um belo Na campeonato. verdade, o Mike é do lado do Vini Desculpa, Lira e Mike do é lado Escobar. esquerdo, é verdade. O lado direito é o Alvarinho. Alvarinho. Esse eu achei um pouquinho abaixo. É. Igor A dupla de Vinícius zaga e Mike. Dantas é titular no Santos, Nossa, a dupla de zaga. É, Patrick tirando e Dantas. Tem Veríssimo, né? tirando o Veríssimo, porque ele tá lá ainda no Catar, né? Lateral esquerda, Vini Lira E Mike. E Escobar, são as ou opções. Escobar e Mike. Mike. Também Meio vou. de Mike campo, toda a vida. Leonaldi ou William Arão. Leonaldi. Cara, o Leonardo tem mais vitalidade que o Arão hoje, né? Bom tempo ou quem? Vai ser o Tite Ortiz? Não, Tite Não, Ortiz. o Oyama, Ortiz tava né? no banco, Acho pode que ser era o Oyama. Oyama. Olha. Pô, Cara, tem jogador tem tem jogo. jogador que se, O cara. Rômulo é titular do Peixão? Seria. Não, Rômulo ou porque- Neymar a posição hoje? do Neymar. Hoje? Não, hoje Neymar não tá viajou. jogando. Não viajou, então Peraí,